O aumento do imposto sobre IOF, né, operações financeiras que a gente tem tratado nos últimos dias, acabou ressuscitando o debate sobre a sanha arrecadatória do governo e o elevado número de tributos que os brasileiros pagam. Contando com o reajuste do IOF, a atual gestão já fez 24 anúncios de criação ou elevação de taxas desde 23, que corresponde a um anúncio a cada 37 dias em média. Então, a cada 37 dias, ou um aumento de imposto ou a criação de um tributo. Em meio a esse índice, houve casos de impostos de curta duração e recuos do Planalto. Em algumas mudanças propostas ainda, que tramitam no Congresso e não entraram em vigor, mas a maioria das medidas já está valendo. Começar essa com o Roberto Mota, governo subindo ou criando impostos e tributos uma vez a cada 37 dias, hein, Mota? Olha só o cálculo que estão fazendo, pegando o período dessa atual administração. 24 medidas já anunciadas desde o início da administração Lula. É da natureza do escorpião. O governo está fazendo exatamente o que ele disse que ia fazer. Na cabeça das pessoas que estão no governo hoje, o governo é o sol que brilha no céu da economia. Tudo, absolutamente tudo, tem que ser controlado e passar nas mãos do governo. O governo é o árbitro da riqueza. É o governo que decide se você tem muito ou se você tem pouco. E se você tem muito, o que você tem em excesso vai ser tomado pelo governo para distribuir para outras pessoas. É lógico que nesse processo o governo fica com um pedacinho bom para ele mesmo. É evidente que quem decide o que é excesso ou não é o governo. É evidente, todos nós vemos, que a medida usada para nos medir não é a mesma medida usada para medir quem está no governo. Só não se pode dizer que ninguém sabia que isso ia acontecer, porque o governo está fazendo exatamente o que ele prometeu que ia fazer. Você, Dávila, a gente tem trazido muitas análises e reflexões sobre a reforma tributária, mas em meio a todo esse processo, o que a gente pôde observar foi o governo ou criando novas taxas e tributos ou então reajustando os tributos existentes. Se a gente contabiliza criação de novos tributos ou então reajuste de impostos existentes, a gente contabiliza uma mudança a cada 37 dias na atual administração. Você não está surpreso? Nem um pouco. Cada 37 dias o governo mete a mão no nosso bolso querendo arrancar mais imposto. É isso que está acontecendo. Agora, veja só que coisa extraordinária um governo de péssima gestão e de irresponsabilidade fiscal. Esse governo que mete a mão no nosso bolso a cada 37 dias para arrancar mais dinheiro via impostos, é o governo que teve a arrecadação recorde na história do país. E que quando você tivesse a arrecadação recorde, você falava, bom, então tudo bem, aumentou muito o imposto, mas está diminuindo a dívida pública, mas está caindo o déficit, está tendo mais dinheiro para saúde, educação. Não, nós tivemos recorde de arrecadação e recorde de aumento da dívida em relação ao PIB, Caniato. Olha essa combinação, se não há coisa mais ilustrativa da irresponsabilidade fiscal do governo. É o governo que mete o acelerador para aumentar imposto, tomar dinheiro do nosso bolso e gasta com uma ferocidade que já levou a dívida para 76% do PIB e vai aumentar. Nós vamos chegar. Ou seja, qual é o resumo dessas 24 medidas nesses anos de governo PT? O Brasil tem recorde de arrecadação, recorde de imposto pago por todos os brasileiros em relação aos países emergentes e recorde de aumento da dívida em relação ao PIB. O que você acha de toda essa história? Como é que dá para acreditar que nós vamos ter um governo que preza pelo dinheiro do contribuinte? É óbvio que ele só pensa numa coisa, no dinheiro para arrecadar, para sustentar essa máquina ineficiente, aumentar a dívida e fazer favores para os seus compadrinhos. Pois é, claro que a gente não vai destacar todas as 24 medidas anunciadas, mas tem
várias que nós noticiamos aqui ao longo dos 2 últimos anos, fizemos análises em relação a essas alterações, só que foram tantas mudanças, ou a criação de tantos tributos, que a gente até se perde, mas é preciso lembrar: taxação sobre as apostas eletrônicas, as bets, imposto sobre importações de e-commerce, a tal taxa das blusinhas, aumento do IPI sobre armas de fogo, aumento do imposto de importação de painéis solares, fim da isenção para importação de veículos elétricos. A lista é longa, Beraldo. Canhato, a gente vive hoje uma situação em que, ao se ouvir declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fica muito claro e evidente que o governo não tem um projeto para o país e não tem uma forma de resolver esse estrangulamento, não é nem um gargalo, é um estrangulamento fiscal que foi criado a partir de uma política de gastos excessivos. Esses gastos são improdutivos, esses gastos não movimentam a economia, não geram um ambiente de crescimento econômico sustentável, mas visam agradar uma determinada parte do eleitorado e tem propósito eleitoral. E diante desse caos absoluto, não há solução viável. A única coisa que esse governo faz é subir imposto para tentar tapar o buraco da sua irresponsabilidade e da sua incompetência. O problema é que o orçamento, a gente fala aqui de forma repetida, né? O orçamento é uma peça de ficção, só que o orçamento, ele já passou da questão da ficção. Ele é uma peça legal, que é aprovada pelo Congresso Nacional, mas é feita já com má fé para esconder esse rombo, esse buraco absurdo. E aí, ao longo do ano, vão tentando encontrar caminhos para poder diminuir o problema que eles têm diante de si. Tudo isso fruto do fim da Lei de Responsabilidade Fiscal. Criou-se já no início do governo, com a complacência, com o apoio, com a aprovação do Congresso Nacional, o ambiente perfeito para o caos. Fim da Lei de Responsabilidade Fiscal e essa tal lei do arcabouço fiscal que não pune a irresponsabilidade. E a gente está sofrendo as consequências disso. E quais são essas consequências? Metade da população inadimplente, endividamento altíssimo, taxa de juros nas alturas, um país estagnado. E aí esses que ficam batendo no peito para dizer o Brasil está crescendo, está muito bem, e os números do crescimento do PIB, isso e aquilo, é só olhar a vida real da população. Um país que vai bem não tem metade da sua população adulta inadimplente. Um país que vai bem não vê os seus aposentados serem roubados com a complacência, apoio, envolvimento de parlamentares. Um país que vai bem não fica aplaudindo e fazendo manifestação para defender artista ou dito artista que tem declaradamente envolvimento com um crime organizado, com facção criminosa. Então, Canhato, diante de tantos desafios e complicações e problemas, o governo não age de forma efetiva para resolver nenhum. E aí, aquelas pessoas que trabalham, aquelas poucas pessoas, comparado com o todo, que estão na ponta de trabalhar, produzir, pagar imposto, essas estão sem nenhuma perspectiva, porque vai recair a elas a obrigação de pagar pelo roubo, pela incompetência, pela irresponsabilidade, por tudo. E quem é que aguenta todo esse peso no lombo? Está cada vez mais difícil. Pois é, e aí só compartilhando com a nossa audiência algumas medidas que foram tomadas nesses 2 anos, o fim do PERSE, também aquele programa emergencial para socorrer as empresas que trabalham com eventos, medida que inclusive foi institucionalizada, foi implementada durante a pandemia. Também a reoneração da folha de pagamento, uma reoneração escalonada até o ano de 2028, fim da importação, imposto sobre importação de aço e ferro, um imposto mínimo de 15% sobre lucros de multinacionais e também um que está em debate, né? Mas o projeto foi apresentado ao Congresso, imposto sobre os super ricos, né? A gente tratou disso aqui, imposto sobre altas rendas e dividendos. Mas, Mota,
essa bola de neve que vocês se referem, assim, aumenta o tamanho do Estado e aí o departamento responsável, o Ministério da Fazenda, tem que identificar algum setor que ele imagina que é possível você criar um novo imposto, morder mais um pouquinho. Isso daqui pode gerar algumas dezenas de bilhões a cada ano e a partir daí a gente pode criar, sei lá, um programa X no ano que vem. Penso no debate que acontece ali no Palácio do Planalto. Como interromper essa bola de neve que rola ali do penhasco, que ela vai aumentando? Como faz para quebrar esse ciclo? Diminuir o tamanho do Estado? É a tal da reforma administrativa? Não é só isso. Eu não sei responder essa pergunta, Caniato. Enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, eu acho que tem duas forças que impulsionam essa ânsia por cobrar cada vez mais imposto. A primeira é essa noção do Estado como sendo uma coisa da qual você toma posse. Isso está refletido até na nossa linguagem. Nos Estados Unidos, quando você assume um cargo público, se diz que você faz o juramento do cargo. Aqui no Brasil, você toma posse do cargo. Então, o Estado é seu, você faz o que você quiser, você bota quantos ministros você bem entender, viaja quantas vezes você quiser para quantos países e dane-se, alguém vai pagar por isso. E aí, quando a conta não fecha, você chama o ministro e fala, se vira aí. Inventa alguma coisa, aumenta algum imposto, cria um imposto novo. E a maioria dos políticos ama isso, porque significa mais dinheiro, mais verba para os projetos, mais dinheiro para as emendas. Eles, quando se tornam políticos e são eleitos, eles se sentem como se fizessem parte de uma casta separada. Eles jamais se tornarão, de novo, comuns mortais como nós. Mas tem um outro elemento também que é muito importante, que é o ódio à prosperidade. As pessoas que têm a mentalidade socialista, nada as incomoda mais do que a prosperidade dos outros. A dela está tudo bem. Então, em todos os países com esse viés, onde existem governos com viés socialista, você vê o aumento cada vez maior dos impostos, sempre com as mesmas desculpas. Né? É para combater a desigualdade, para fazer uma divisão de riquezas. E aí eles primeiro vêm com essa historinha dos super ricos. Vamos criar impostos para os super ricos. Depois, impostos para os ricos, depois para a classe média. A gente já viu recentemente algumas medidas, salvo engano, né? A conta de luz dos mais pobres vai ser paga pela classe média. Então, criam essa ideia de que a classe média é um bando de gente que tem mais televisão do que deveria. Lembra dessa declaração? Né? Que é absurdo ter 3, 4 televisões. E aí você demoniza, eleva a carga tributária, toma medidas que são praticamente medidas de confisco, uma medida que nunca falha. É você aumentar cada vez mais os impostos nas heranças. Então você, além de pagar imposto a vida inteira sobre tudo, no dia que você morre, boa parte das coisas que você conquistou na sua vida inteira, elas são tomadas. Tem políticos, tá, aqui no Brasil que defendem abertamente que quando a pessoa morre, tudo que é dela tem que passar para o Estado. Que absurdo esse negócio dos filhos herdarem a posse dos pais. E aí, Caniato, você caminha na direção de uma sociedade onde, no final de tudo, desse processo, só existirão 2 grupos. Uma grande massa de pobres, e aí sim, acabou a desigualdade, é todo mundo pobre, está todo mundo igual. E o pequeno grupo que está lá encastelado no Estado. Esses terão uma vida maravilhosa. Esse é o projeto que a gente já viu acontecer muitas vezes. Você, Dávila, queria também pedir sua análise e reflexão sobre esse processo e essa necessidade de algumas administrações de criarem novos tributos, novos impostos ou reajustar a cada 2 anos, sempre mirando talvez um grupo, um setor. Quais são as análises necessárias para que haja interrupção desse processo, não somente esperando a próxima eleição? Se vier o tal político, talvez isso vai ser interrompido. Será que ele vai mudar tudo isso? Enfim, não podemos depender somente desse processo. Né? É verdade, Caniato.
E existe enormes diferenças dentro do nosso próprio Brasil. Aliás, a nossa taxa devia escrever governo federal sobe imposto de cada 37 dias. Porque nos estados temos ótimos exemplos. Por exemplo, o governador Tarcísio, esta semana mesmo, já declarou que vai ter que cortar despesas porque a economia está desacelerando. Então, o que está acontecendo nos estados? Os bons governadores, esses bem avaliados, como é o caso de Tarcísio aqui, Ratinho no Paraná, Zema em Minas Gerais, Caiado lá em Goiás, por exemplo, são governadores que zelam pela conta pública. Primeira coisa que todos eles fizeram, equilibrar o orçamento. Por que equilibrar o orçamento? É para satisfazer o mercado? Não. É porque com orçamento equilibrado é que tem dinheiro no caixa para cuidar melhor das pessoas, para fazer bons programas, para fazer coisas que afetem a vida para melhor do cidadão. Então, olha a mentalidade como é completamente diferente nesses governos estaduais do governo federal. O governo federal está nesse modo operante que o Mota acabou de descrever aí. É uma mentalidade errada, que só tem uma sanha arrecadatória, é para lotear o Estado, é para aparelhar, é para gastar, é uma visão anti-mercado, ou seja, é para punir todos aqueles que trabalham no mercado, e esses que trabalham no mercado são as vacas leiteiras que têm que sustentar os privilégios do Estado. É essa mentalidade, por isso que aí aumenta imposto a cada 37 dias. Mas não é a mentalidade que prevalece sobre os bons estados governados pelos bons governadores. Então, isso dá um fio de esperança para o brasileiro. Um fio de esperança que esta boa safra de governadores, essa geração de bons governadores que zelam pelo dinheiro público, que zelam pela questão fiscal e porque zelam pela questão fiscal puderam fazer bons programas nos seus estados, que eles sejam sim candidatos à presidência da República em 2026. São pessoas que têm obra para mostrar, projetos para mostrar e que mostram comprometimento com as contas públicas como algo fundamental para cuidar melhor das pessoas. Pois é, inclusive tem uma notícia aqui destacada em um jornal muito conhecido dizendo que a derrubada do decreto do IOF iria reduzir as despesas livres do governo a um nível crítico de 72 bilhões de reais. Bom, a gente observa um movimento por parte da imprensa, Cristiano Beraldo, quase que estimulando as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo federal em relação aos desafios fiscais, quase que sublinhando e dizendo, bom, olha, você eleitor, você espectador, você internauta, tem que entender que é necessário o governo tomar uma medida como essa por conta dos muitos desafios fiscais. E as justificativas que vêm sendo dadas pelo governo federal, principalmente por meio do seu ministro da Fazenda, em relação à necessidade de criar novos tributos, que você gostaria de trazer e considerar? Você mencionou mais cedo uma entrevista coletiva dada por ele, concedida por ele, ele falou sobre vários temas, mas há uma expectativa de que o governo cada vez mais crie novos impostos e tributos para conseguir equacionar e equalizar as contas que vão muito mal, hein, Cristiano Beraldo? O que a gente precisa considerar em relação ao discurso que vem sendo adotado pelo governo e pelo ministro? Renato, fica muito evidente que aquilo que é discutido e até as preocupações manifestadas pelo ministro da Fazenda, ele está observando o cenário de uma maneira técnica. Então, ele tem a demanda, que é cobrir os gastos excessivos da estrutura do executivo, e para atender a essa demanda, ele vai buscando formas de gerar caixa para o governo honrar os seus compromissos. Só que ele fala de uma forma com que o governo, ele, como ministro da Fazenda, tem que buscar, junto ao Congresso, medidas estruturantes, e não medidas paliativas, medidas meramente de curto prazo. Então, o discurso, quando você ouve, fala, não, realmente, o Brasil precisa de alterações na sua estrutura, coisas que são feitas agora
e que permitam, ao longo do tempo, corrigir imperfeições e dar maior dinamismo à economia brasileira. Só que quando você olha para o que vem do Palácio da Alvorada, sobretudo, e da esplanada dos ministérios, você vê que não tem absolutamente nada sustentando esse discurso do Ministério da Fazenda. Porque o que fica evidente é que a política, a necessidade política, a vontade de adotar medidas populistas, a vontade de comprar apoio do Congresso a partir de liberação de emendas, de verbas, de turbinar ministérios, que tem aquele partido que eu preciso do apoio, porque senão ele não vai me apoiar na eleição do ano que vem, lá para o governador do estado não sei o quê, a gente vê que é essa dinâmica que prevalece. Então, o ministro, hoje, da Fazenda, ele está pregando no deserto. Esse discurso dele não se sustenta, e a gente viu isso no caso do IOF. O ministro Haddad está com a moral tão abalada que ele mesmo reconhece e declara que tem que combinar como vai gastar o dinheiro do país com o advogado-geral da União, que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas hoje se tornou um interlocutor. Já é, claramente, uma pessoa de confiança. É preciso lembrar aqui, o advogado-geral da União, o Messias, ou Bessias, foi aquele que tinha a incumbência de levar o termo de posse para o então ex-presidente Lula, durante o governo de Dilma Rousseff, para que ele, na posição de ministro, se protegesse de uma prisão. Ele foi parte daquela encenação, utilizando prerrogativas do presidente da República. E está aí, advogado-geral da União, comandando como é que se vai gastar o dinheiro do orçamento. Então está absolutamente tudo errado. Como há discursos completamente diferentes, conflitantes, Caniato, a chance de se resolver é nenhuma. E eu termino aqui dando um exemplo. A gente fica querendo saber como é que vai pagar o roubo que foi feito na Previdência. Depois tem a questão do pé de meia, que é o programa do governo para acostumar os jovens a dependerem desde cedo de esmola do governo. Então, todos esses programas têm um custo absurdo e o governo está perdendo tempo com isso. Só que quando a gente olha para a indústria, por exemplo, brasileira, Caniato, a gente tem a seguinte realidade. O Brasil produz 15% do minério de ferro do mundo, mas o Brasil produz menos de 2% do aço do mundo. Quer dizer, a gente exporta matéria-prima, mas não viabiliza uma indústria forte para a gente já exportar o aço, gerando valor e riqueza, emprego, impostos, melhorando a dinâmica brasileira. E este é um exemplo de inúmeros outros. A gente exporta grãos, a gente exporta tudo, mas a gente não transforma, a gente não agrega valor. Nós somos um pé de chinelo no comércio mundial. E se a gente não transformar essa realidade, nós nunca vamos criar riqueza para valer no Brasil. A gente simplesmente vai ficar tomando daqueles que ousam querer produzir no Brasil, dos trabalhadores que ousam ser produtivos no Brasil, para cobrir o rombo da incompetência.